Olá, sejam muito bem-vindos ao Shot Inspiracional. A nossa convidada de hoje é casada, mãe, tem 2 filhos e vem partilhar connosco os desafios da vivência de uma expatriação e do regresso a Portugal. É licenciada em Gestão de Empresas no ISCTE e tem um percurso profissional longo e sólido desenvolvido na área comercial. Tudo começou na Henkel, uma multinacional alemã, onde evoluiu de Sales Executive a Trade Marketing Manager. Após 13 anos nesta grande escola alemã, decide viver para fora do país com o marido e com os 2 filhos. Uma experiência que durou 7 anos, ao longo dos quais passou por 3 países e por 3 continentes. Trabalhou, estudou e acompanhou a família ao longo deste período e em 2018 regressa a Portugal. Voltou uma outra pessoa e certamente encontrou um outro país. Atualmente é Head of Fundraising da Unicef Portugal e a sua história inspira-nos e inspira-nos e é por isso que está aqui connosco hoje a Marta Sousa. E seja muito bem-vinda, Marta. É uma honra tê-la aqui connosco no Shot Inspiracional. Obrigada, Sara. Obrigada, Inês, por esta oportunidade. Muito obrigada. Me deixa muito lisonjeada e pelo vosso interesse em ouvir um bocadinho da minha história. Muito obrigada, Marta. Esta história que começa em 2011, pelo menos a grande aventura do início da sua vida, em que podemos dizer que aparentemente estava bem profissionalmente, já com uma carreira sólida e com 13 anos de uma multinacional. O que é que a leva a trocar esta segurança para ir para outro país e com 2 filhos ainda pequenos? Exato. Bem, foi uma oportunidade que surgiu, não a mim diretamente, ao meu marido. A empresa onde o meu marido trabalhava na altura convidou-o para integrar um projeto em Espanha, portanto, para mover-se de Portugal para a Espanha, algo que acontecia com alguma frequência nessa altura em multinacionais. E nós avaliámos essa situação, essa possibilidade. Já antes, uma vez ou outra, tínhamos falado sobre a possibilidade de eventualmente termos uma experiência fora de Portugal e víamos isso com bons olhos, porque, de facto, é algo que pode ser rico, não é? Profissional e pessoalmente. E, portanto, quando ela surgiu, avaliámos, ponderámos bem, mas achámos que era algo interessante. Espanha também é aqui ao lado, não era assim um salto enorme, e achámos que fazia sentido. Na altura, apesar dos filhos serem pequenos, não foi assim tão difícil. Eu acho que se calhar se fossem mais jovens ou mais adolescentes, têm laços emocionais e os amigos e tudo mais, poderia ter sido mais complicado, mas na altura não foi, não é? Não tiveram propriamente assim muito voto nessa matéria. A preocupação era apoiá-los, encontrar-los uma escola para eles. Talvez a decisão mais difícil fosse mesmo, para fazermos este movimento, eu tive que abdicar da minha carreira profissional na Henkel. A Henkel em Espanha não está em Madrid, está em Barcelona, os headquarters são em Barcelona e, portanto, houve um corte aí, não é? nessa carreira, nessa experiência de 13 anos lá, que de facto foi muito importante para mim. Para mim foi a minha escola, o meu background, a minha referência profissional. Isso ficou imprimido no meu ADN profissional, de certeza. E como é que foi esse processo de decisão, Marta? Aquele momento em que temos que nos encher de coragem, ir dizer, eu demito-me. Sim. Ainda me lembro dessa conversa, do primeira vez que tive essa conversa lá e que falei com a minha chefia. Eu sou uma otimista por natureza, Inês, e portanto eu normalmente encaro as situações com otimismo e com possibilidades e ando. Se calhar às vezes precipito-me, mas naturalmente tendo a avançar. Portanto, sim, tive essa conversa, confesso que houve um corte ali, mas eu também estava de alguma forma a fechar um ciclo, mas a abrir-me para outro novo. E aquilo que eu pensei foi, quando chegarmos a Madrid, vai ser giro, vamos organizar novamente a nossa vida, deixar as coisas organizadas com a casa, com os miúdos, com a escola, etc. Eu vou voltar ao mercado de trabalho, não é? Porque não? Estou numa multinacional espanhola, quer dizer, é alemã, mas na altura nós éramos ibéricos. Espanhola, uma multinacional relevante, uma carreira ascendente. Não via que fosse assim tão complicado voltar a ingressar ao mercado de trabalho. Portanto, fui com uma boa dose de otimismo e de expectativa positiva. E em algum momento
achou que esta ida para Madrid, numa fase inicial, a acompanhar o seu marido, portanto, ali um grande apoio à família, e só aqui a relembrar, que idade tinham os seus filhos? Tenho dois. A minha filha, a Rita, tinha 6 anos na altura, portanto, tinha terminado o primeiro ano de escola, e o Diogo tinha 2 anos, quase 3. E nessa, portanto, um com 2, outro com 6. Outro com 6. Achou que em algum momento esta paragem, em que ficaria mais como suporte à família, poderia ser prejudicial à sua carreira profissional? Portanto, já nos disse que foi com o sentimento de otimismo. Nunca lhe passou este friozinho de isto pode não correr muito bem? Não passou, Sara. Não passou. Não passou. Se calhar erradamente. Se calhar devia ter passado, ou não sei, talvez alguma ingenuidade à mistura. Não sei onde é que começa a ingenuidade e acaba o otimismo, ou vice-versa. Mas confesso que não passou. Foi depois mais no decorrer, quer dizer, depois passaram os tais primeiros 6 meses iniciais, não é? E as coisas começaram a estar organizadas e tínhamos uma vida estabilizada. Aliás, a nossa casa até era a 100 metros da escola, portanto fácil, a parte logística. E depois o passo a seguir foi realmente, ok, quero-me integrar aqui profissionalmente. Nós não íamos propriamente com um prazo para este projeto, portanto foram 2 anos e meio, mas podiam ser 5 ou 6, ou não sei. Não tínhamos propriamente um prazo, portanto a minha ideia era de facto integrar-me naquela vida e no mercado de trabalho lá. A empresa do meu marido na altura disponibilizou-se, e bem, a tentar fazer a ponta, apoiar no sentido de me ligar a alguns headhunters no mercado lá para facilitar o meu regresso ao mercado de trabalho. E, portanto, eu fiz isso, fiz esses contactos, tive algumas entrevistas, cheguei a estar em 2 processos de trabalho numa fase final desses processos e acabei por não agarrar nenhum deles. E vou dizer-vos que 2011 foi um ano difícil aqui em Portugal, mas muito difícil também em Espanha. 2011, 12, não é? Estamos a falar desta fase. O nível de desemprego em Espanha era altíssimo mesmo. E, portanto, para alguém que vinha fora do mercado, que não era espanhol, não é? Voltar a ingressar, os 2 projetos em que eu acabei por chegar a uma fase final eram projetos onde, para mim, seria um step back relativamente ao momento onde eu estava quando terminei nem aquela aqui em Portugal. E aquilo que eu equacionei na altura, lá está, isto depois no futuro nós podemos sempre avaliar se tomamos uma boa decisão ou má, mas na altura aquilo que eu pensei foi: os miúdos ainda são pequenos, o Diogo tinha 2 anos, 3 anos. Eu voltar ao mercado de trabalho, não tínhamos ainda muita rede lá, não é? Familiar, etc. Estar a ir para o mercado de trabalho, para um projeto que é um bocadinho um step back em relação àquilo que eu já estava a fazer. Nesta fase, acabei por não aceitar. E, portanto, dediquei-me mais a algum tempo a apoiar os meus filhos, a apoiar o meu marido, a aprender castelhano. E investi um bocadinho a minha energia aí e deixei um bocado on hold esse projeto de voltar ao mercado de trabalho. E foi até um bocadinho também por aí que, quando 2 anos e pouco depois surge a oportunidade, uma vez mais, do meu marido deixar a Espanha e ir para outra expatriação, neste caso foi o México, fomos para a cidade do México, também pesou o facto de eu não estar a trabalhar em Madrid, e nós pensámos que o México, sendo um mercado emergente, de alguma forma poderia também oferecer-me oportunidades de trabalho, e se calhar ali sim, até já com estas, que eu já tinha 2 anos e tal de experiência, os meus já estavam mais velhos, um bocadinho mais apoiados e acompanhados, aí sim, então, começar a trabalhar, não é? E isso pesou também na decisão de deixarmos Espanha e irmos para o México, para o outro lado do Atlântico. Também pesou isso, o facto de eu voltar a trabalhar. Portanto, continuava esta busca, ou seja, eu vivi aqueles 2 anos e picos em Madrid, muito satisfeita, e acho até que é um privilégio nós, em algum momento da nossa vida, podemos ter esse tipo de dedicação à família e aos filhos, porque é de facto uma fase, é uma fase especial. Exatamente, mas tinha uma vida profissional muito ocupada. Faltava qualquer coisa, para mim faltava qualquer coisa, e portanto nunca deixei de ter essa vontade e essa intenção de me voltar a ativar profissionalmente e de retomar a minha carreira. E eu gostava só de voltar aqui um bocadinho atrás, só para perceber uma questão, que se esta ida para fora era um objetivo de família.
se passava, portanto, a Marta é uma mulher de carreira também, não é? O seu marido, já percebemos que também, muitos de nós pensamos em alguma altura na vida que gostava de ter uma experiência lá fora. Isso fazia parte dos vossos planos? Foi algo que trabalharam para, ou deixaram, ou foi meramente apareceu a oportunidade, surgiu a oportunidade e pensaram, vamos? Ou então apareceu a oportunidade e disseram, é agora. Como é que... Não trabalhámos para, de facto, não trabalhámos para. Eu comentei-vos há pouquinho que quando esta oportunidade surgiu já tinha havido uma vez ou outra conversas entre nós de que talvez possa acontecer e se faria sentido para nós, o que é que tu achavas, o que é que tu achavas, o que é que os dois achávamos, e portanto já tínhamos tido essa conversa. Quando se está numa multinacional, num ambiente multinacional e num mercado pequeno como o nosso, nós vemos isso acontecer, não é? Mas não seja à nossa volta ou até pessoas acima de nós hierarquicamente. Portanto, são experiências que nós percebemos que acontecem, são dinâmicas que nós percebemos que acontecem em multinacionais. E, portanto, é muito natural que, se nós de alguma forma estamos eventualmente abertos a essa possibilidade, podia ser o contrário, não é? Podíamos pensar, que horror, não quero isto para mim, não é? Mas não era o caso. Portanto, se estamos abertos a essa possibilidade e vemos que há movimentações e dinâmicas assim, que equacionemos. E se isso me acontecer, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Não promovemos, não fomos atrás de... Acabou por acontecer, realmente, em 2011. Houve reestruturações, havia empresas a reduzir equipas cá e a deslocalizarem-se para a Espanha, várias em FMCG na altura. Portanto, foi um bocadinho dentro desse contexto. E pronto, e decidimos agarrar essa oportunidade, sim. E na cidade do México, regressa ao mundo profissional. Sim. Como é que foi essa integração numa outra cidade? Foi giro, foi muito interessante. Cidade do México também, bem, ali sensivelmente os primeiros 6 meses, uma vez mais, setup de tudo, não é? Há sempre esse tempo que acaba por ser necessário. E Cidade do México é uma cidade complexa, mais complexa do que Madrid, não é? É gigante, são muitas pessoas, uma cultura muito mais distante da nossa do que propriamente Espanha aqui ao lado. E, portanto, houve ali assim, um momento de adaptação, mas também, uma vez mais, a empresa do meu marido acabou por ser uma facilitadora na ponte com alguns agentes de recrutamento, e foi até através de alguém de recursos humanos dessa empresa que, entretanto, se tinha movido, que me proporcionou a oportunidade de, olha, temos este projeto aqui, faria sentido para ti, vem cá. Recursos humanos. Portanto, eu fui lá e, obviamente, fiz o caminho, as entrevistas todas e tive um feliz desfecho porque fui contratada. Mas, pelo menos, abriu a porta à entrada, porque às vezes é isso que faz diferença, não é? É só abrirem-nos a porta. E essa pessoa acabou por abrir a porta e eu pude fazer esse processo de recrutamento e integrar-me. E com isto foram mais 4 ou 5 meses, se calhar, à procura deste tipo de dinâmica. Eu acabei por começar a trabalhar no México um ano depois de lá estar. Sim, em marketing e publicidade, portanto não era exatamente a experiência que eu tinha, mas de alguma forma era marketing e publicidade para a Colgate-Palmolive, que era um concorrente da Henkel e, portanto, no setor e na indústria da Henkel, e foi isso que eles viram e acharam interessante, a experiência vasta que eu já tinha do outro lado, não é? E que isso enriquecia o olhar de uma agência de publicidade que trabalhava exclusivamente para eles, enriquecia esse olhar. E foi isso que fez ali o clique na altura. E, portanto, foi uma experiência muito gira. Eu também achei que, para mim, era uma outra lente, ao fim e ao cabo, que eu estava a acrescentar, não é? E foi muito interessante. E como é que são os processos de recrutamento lá fora? Muito idênticos, muito diferentes? Qual é que é o maior desafio? A língua, acredito que se calhar o ter passado primeiro em Madrid facilitou bastante a questão, mas já que estamos a falar também de culturas diferentes, continentes completamente diferentes, é mais fácil quando se está na situação da Marta numa expatriação, mais difícil. O que é que muda face à comparação com os processos de recrutamento em território nacional? E, na verdade, a Marta acabou por ter também a experiência de processos de recrutamento em Espanha. Sim.
Quais foram as diferenças que pode salientar? Eu diria que, do ponto de vista de processo formal, não há grandes diferenças, não é? Até porque, se nós hoje em dia pensarmos que os agentes de recrutamento são também grandes multinacionais, a maior parte deles, ou uma grande parte deles, não é? Eu diria que não há grandes diferenças sobre essa perspectiva. Claro está que depois, culturalmente, sim, podem existir diferenças, e há o tema da língua. Curiosamente, é muito fácil nós falar, eu diria que para um português, e nós portugueses tendemos a ter alguma facilidade com línguas, não é? Se temos bom ouvido, eu diria que para um português não é assim tão difícil conseguir expressar-se ou conseguir fazer-se entender em espanhol com os nossos amigos espanhóis. Mas exatamente porque são muito próximas as línguas, às vezes é difícil falar bem, não é? Requer uma atenção e uma intencionalidade em, de facto, falar bem a língua, porque senão estamos a falar o famoso portunhol e não estamos a falar castelhano. E, portanto, eu investi ainda em Madrid, investi nessa aprendizagem. E quando eu fui para o México, achei que isso era um conforto que eu levava, o facto de já dominar a língua. Eu tinha vivido em Madrid 2 anos e meio, sensivelmente. E cheguei lá e foi muito engraçado porque eu não percebia nada. É muito diferente o espanhol que se fala lá e em Espanha fazem questão de distinguir o que é o castelhano do espanhol latino. É muito diferente o espanhol que se fala lá do latim. Tem, inclusivamente, vocabulário diferente. Eu acho que, se calhar, comparar um bocadinho assim também com o português e o brasileiro, não é? Nós tendemos a entender o brasileiro, mas o contrário é difícil também para eles. Então, há sempre desafios com a língua. Então, foi uma outra aprendizagem. Portanto, reaprender e adaptar-me àquilo que era o espanhol daquele país. Os processos formais não senti diferença, de facto, em termos de recrutamento. Não sei até que ponto o facto de não ser local poderia influenciar numa tomada de decisão, mas acho que isso também é algo que pode acontecer em Portugal, se for o contrário, se for o inverso, não é? E acho que depende muito depois das pessoas, das empresas, dos recrutadores. Mas isso já não... Isso seria só especulação minha. Sim. Passamos da cidade do México para Joanesburgo. Uma realidade cultural novamente completamente diferente. Sim, aí um salto mesmo gigante. Como é que foi? Como é que viveu esse momento, as dificuldades que sentiu? Joanesburgo, do ponto de vista de cultura e de país, é realmente uma diferença muitíssimo grande. Portanto, não tem nada a ver nem com Madrid, nem com o México, ainda assim era latino, não é? Foi, de facto, uma mudança grande. Aliás, se nós pensarmos que a África do Sul, por si só, é um verdadeiro melting pot, não é? A África do Sul tem 11 idiomas aceitos, não é? Portanto, só por aí nós podemos ver que realmente a multiculturalidade é muito significativa. E ainda por cima, para além disso, e no pós-apartheid, foi definida uma política pública é conhecida como o Triple B, este é o nome, e basicamente fala sobre Black Economic Empowerment, ou seja, é uma política pública que visa dar oportunidades aos africanos de integrarem a economia, integrarem as empresas e de começarem a construir uma paridade, não é? Esse era o objetivo. E que depois esta política se resume em pontuações sobre vários critérios que as empresas e os empregadores acabam por ter, os agentes económicos acabam por ter essas pontuações. E quem tem mais africanos nos seus centros de decisão, nas suas forças de trabalho, etc., acaba por beneficiar de uma pontuação maior que lhe dá mais competitividade em tudo o que é concursos públicos, em tudo o que é acesso a investimentos, a fundos, etc. Portanto, há toda uma rede forte no sentido de beneficiar esse Black Empowerment. Isso dificulta para quem vai como acompanhante, cônjuge acompanhante de um expatriado, não é? O meu marido realmente já tinha visto de trabalho, obviamente, a empresa providenciou tudo isso. O meu visto era um visto de cônjuge acompanhante. E, portanto, entrar no mercado de trabalho numa condição destas, na África do Sul, seria extremamente... Privilegiam outros perfis, não é? Precisamente por essa política pública. Exatamente, Portanto, exatamente, sim. A concorrência era mais difícil. E neste período, como é que... Portanto, não conseguiu a colocação, certo? Sendo mais difícil, como é que se... Nem tentei, Sara. Foi? Nem tentei. Basicamente, isto foi tão óbvio logo para nós e das conversas que tivemos com pessoas também acerca do assunto, de que seria realmente difícil.
E depois vejam, eu há 2 anos atrás tinha estado nesse processo todo, em Madrid já o tinha feito, não é? Há 2 anos atrás tinha estado no México nesse tipo de processo para tentar novamente integrar-me no mercado de trabalho e consegui. E estava a correr lindamente, atenção. Dizer-vos que, e se calhar é giro, voltar aqui atrás um bocadinho, dizer-vos que exatamente porque estava a correr muito bem e era recente, eu trabalho só 1 ano, foi mais difícil tomar essa decisão depois de mudança, porque a nossa vida estava a correr bem ali no México, porque não continuar um pouco mais. Mas também coincidiu com uma promoção significativa para o meu marido, e portanto também era um salto nesse sentido, e acabámos por agarrar. E portanto abandonei essa empresa onde eu trabalhei, a agência de marketing e de publicidade, depois de estar lá 12 meses, sensivelmente a trabalhar, provavelmente com perspectivas, aliás, falava-se na altura, com perspectivas de eu continuar a evoluir e tudo mais. Voltar para lá e estar a recomeçar esse processo num contexto em que eu sabia vai ser ainda mais difícil, não me apeteceu. Para si a decisão não foi fácil? Não me apeteceu. Pensei, mas também não quero ficar parada. Como é que eu posso tornar este tempo útil para mim, não é? E que tipo de valorização é que eu posso fazer da minha pessoa profissionalmente? E fez sentido porque não estudar, porque não voltar a fazer alguma coisa dentro de desenvolvimento pessoal, profissional, etc., numa área de estudo. Achei que tecnicamente se calhar não era por aí, ou seja, ainda pensei, eu posso fazer um MBA, por exemplo, mas achei que se calhar não era o que me ia enriquecer mais na altura e quis sim desenvolver um lado de liderança, de competências de pessoas, de desenvolvimento pessoal, e foi aí que acabei por decidir fazer uma certificação em coaching, uma certificação do ICF, que é a Organização Mundial de Coaches Profissionais, e tive durante 15 meses a fazer essa certificação, num país diferente do meu, numa língua diferente da minha, em inglês, com uma classe, éramos cerca de 20 e tal pessoas, absolutamente diversa, vocês possam imaginar. Havia outra portuguesa comigo, haviam ingleses, haviam todos os outros sul-africanos. E quando eu falo de todos os outros sul-africanos, havia sul-africanos negros, sul-africanos indianos, que são os colored, chamam-se assim, sul-africanos de origem muçulmana, portanto, toda uma diversidade cultural impressionante, mas que a África do Sul é isso, a África do Sul é isso. Muito enriquecedora. Muito enriquecedora. E ainda por cima, em dinâmicas de uma certificação de coaching, onde o nível de partilhas e de desenvolvimento pessoal e de histórias foi, de facto, impressionante. Impressionante. Tocou-me muito. Foi uma construção grande que eu fiz, um desenvolvimento grande também pessoal, o olhar para mim, mas o olhar para os outros também. E acompanhada das técnicas todas que fui aprendendo na altura, mas foi de facto uma experiência das mais ricas nesses 7 anos que eu tive fora, honestamente. E portanto, quando eu acabei essa certificação, eu não era a Marta que tinha começado essa certificação. Oh, Marta, permite-me que lhe pergunte uma coisa. Vocês tinham um prazo? A Marta e o seu marido pensaram, por exemplo, quando foram para Joanesburgo, vamos ficar aqui mais 1 ou 2 anos, ou estava planeado? Porque acho muito interessante, a Marta esteve a fazer esta formação, mas já pensava no que é que ia fazer a seguir? Ou foi um pouco, à medida que também que iam acontecendo coisas na carreira do seu marido, a Marta foi-se moldando, não é? Foi um bocadinho isso também, mas o que é que eu já sabia nessa altura que se calhar não sabia quando estava em Portugal ou quando estava em Espanha? Que neste tipo de jornadas de expatriação acaba por ser muito frequente, e vi isso não só pela nossa própria experiência, mas também por todas as famílias que eu fui conhecendo ao longo do caminho, não é? Acaba por ser muito comum haver ali um prazo médio. As famílias acabam por se mudar entre 3 a 4 anos, estão 3, 4 anos num sítio e depois passam a outro sítio. Nós até andámos um bocadinho mais rápido do que isso, porque em Espanha tivemos 2 anos e meio, no México tivemos 2 anos quase certinhos, portanto fomos um bocadinho até mais rápidos do que isso, mas há esse prazo e portanto quando eu cheguei a Joanesburgo eu já sabia que havia um prazo, ali havia um prazo e que a seguir a Joanesburgo viria outra coisa qualquer e outra coisa qualquer onde eu poderia eventualmente ter oportunidades mais interessantes a explorar ou mais fáceis a explorar, ok? Portanto era no sentido de fazer essa construção para o futuro, sim, de me robustecer para o futuro. Se calhar, e antes de falarmos do regresso,
Só perguntar-lhe, apesar de já termos tocado aqui algumas questões deste período, um bocadinho dentro dos desafios que encontrou, onde é que encontrou forças para superá-los, não é? E como é que se superam esses desafios, e estamos a falar especificamente do período de 7 anos de expatriação. Houve alguém que tivesse sido essencial durante este período, alguma fonte de inspiração, um role model? O que é que a ajudou sempre a ultrapassar esses momentos mais difíceis e sempre aqui nesta perspectiva profissional, pessoal, familiar? Eu acho que há algo que é fundamental quando se inicia um processo desses, que é a nossa rede de apoio nos locais, não é? Para onde nós vamos, nos países para onde nós vamos. E quando eu falo, a nossa rede de apoio no nosso país, não é? Em Portugal neste caso, são a nossa família e os nossos amigos, não é? A nossa rede de apoio lá não será a família, mas podem ser os amigos. E que amigos são esses? Quais vão ser os melhores amigos para nos apoiar em projetos de expatriação quando está há 2, 3, 4 anos num país? São exatamente os outros expatriados, é essa comunidade. E é mesmo relevante, faz mesmo a diferença, que haja essa aproximação a outros expatriados porque estão a viver as mesmas situações que nós, os mesmos desafios. E essa normalização e essa rede e o facto de estarmos ali com pessoas que têm o mesmo tipo de vivências e que já passaram por isto ou vão passar, porque se calhar estamos a falar de pessoas que já foram também na sua segunda, terceira, quarta expatriação, acaba por facilitar muito esse apoio. Há ali uma ligação que se cria, que se calhar houve muitas pessoas que eu penso, se fosse no meu país não seriam os meus amigos naturais, eventualmente, mas ali há uma conexão e uma ligação que se cria importantes, e essa rede faz muita diferença. E ajuda-nos a viver melhor e a aceitar melhor aquele momento, não é? E aquela passagem. Portanto, acho que é mesmo importante fazer essa ligação. Se dentro dos expatriados tiver a oportunidade de se integrarem numa comunidade portuguesa, então, ouro sobre azul, excelente. Eu tive essa oportunidade em Joanesburgo. Conheci portugueses também em Espanha e no México, mas a maior comunidade onde eu estive integrada portuguesa foi em Joanesburgo. Tive essa sorte, esse privilégio, e fez toda a diferença na minha experiência de vivência desse país. Fez muita diferença. E depois mesmo para os miúdos, inclusivamente para o meu marido também, quer dizer, para além do local de trabalho, depois há um resto de uma vida que se tenta construir, não é? Porque 2 anos ou 3 anos não pode ser só pensar de trabalho. E isso faz muita diferença. Conhecemos sempre locais, claro que conhecemos sempre locais e é desejável que isso aconteça, mas não é tão fácil fazer amigos aos 30, ou aos 40, ou aos 50 anos, com locais nesses países. Porquê? Porque esses locais já têm os seus amigos, as suas famílias e as suas rotinas. É muito mais fácil encontrarmos essa rede social e essa rede de apoio dentro de comunidades de expatriados. E isto foi algo que eu aprendi no caminho. Eu não sabia isto. Por exemplo, quando nós fomos para Madrid e até estávamos a pensar em onde é que queremos morar e onde é que nos vamos localizar, eu dizia, um bocado ingenuamente, pensava que, quer dizer, não quero ir para o meio dos expatriados, vou viver ali numa bolha, não quero essa bolha para mim. Eu acho que faz sentido nós integrarmos, não é? Claro. Não. Não acho isso hoje. Não achei no México e não achei em Joanesburgo. Claro que vamos querer conhecer locais e teremos essa oportunidade, mas é mesmo importante. Faz diferença na vivência e na qualidade da vivência e da experiência, estarmos próximos de outras pessoas que têm os mesmos desafios e a mesma dinâmica que nós. Claro. E o regresso a Portugal, Marta? Já há pouco disse que sabia que havia um tempo, sabia que havia uma altura em que iriam sair novamente de Joanesburgo. Como é que foi a sua entrada novamente no mercado português, no mercado de trabalho? Bem, nós regressámos pós-Joanesburgo, não é? Portanto, acabou aí o nosso percurso de expatriados. A decisão de regressar foi uma decisão que se foi construindo ali, se calhar, ao fim de 2 anos, ou assim, 2 anos e qualquer coisa, de estarmos lá. E porquê? Porque sabendo nós que Joanesburgo teria um prazo, não sabíamos qual era a possibilidade a seguir, qual era a oportunidade a seguir. Entretanto, quer dizer, tivemos 7 anos fora e não vimos isso com bons olhos. Achámos, não é isto que queremos. Se calhar é a altura então de voltar.
7 anos foi bom. Se calhar faz sentido voltar. Eu tinha 45 anos nessa altura, também pensei, ainda não estou assim tão velha para voltar ao mercado de trabalho, se calhar se empurrarmos isto mais 2 ou 3 ou 4 anos pode fazer diferença, o regresso, dificultar, se calhar faz mesmo sentido regressar. E à medida que começámos a ter esta conversa, começou a crescer em nós este desejo e esta intencionalidade de voltarmos a Portugal e decidimos voltar. E esta decisão, não fácil e com impacto, porque para nós regressarmos cá, houve um desvinculamento do meu marido da empresa que nos tinha estado ali a levar durante esses 7 anos fora. Portanto, ele acabou por se despedir também, eu não estava a trabalhar, nós regressámos a Portugal, os dois sem trabalho, não é? Com os 2 miúdos, sem casa, porque a nossa casa estava alugada, sem carro, e portanto, para começar tudo, novamente. Do para zero. começar tudo. Como é que foi explorar, queremos explorar aqui um bocadinho esta parte também, como é que o mercado de trabalho encara ou acolhe, portanto, estas pessoas que vêm muito mais ricas, não é? Vêm com uma experiência enorme, como é que integra? Foi fácil, não foi fácil? Não foi fácil, Sara, não foi fácil, não acho que seja fácil. No meu caso em particular não tive uma dificuldade, mas porque o meu regresso não foi clássico. Vou-vos dizer porquê. Quando eu terminei, quando nós decidimos sair, foi mais ou menos, eu tinha terminado 2 ou 3 meses antes a minha certificação em coaching, estava a fazer projetos de coaching com algumas pessoas, com algumas empresas, e estava maravilhada com a possibilidade de ter essas conversas e de ver desabrochar pessoas, desafios dessas pessoas. Estava mesmo entusiasmada com todas essas dinâmicas de coaching. E quando cheguei cá, pensei, eu quero dar continuidade a isto. Não faz sentido para mim estar a voltar ao mercado de trabalho, não faz sentido para mim voltar onde eu estava há 7 anos atrás. Eu já não sou aquela pessoa, eu sou outra pessoa e eu quero agora continuar, não quero voltar a uma área comercial numa multinacional, eu quero voltar agora a desenvolver todo este lado de coaching e toda esta jornada que eu tinha iniciado. E, portanto, não foi tal regresso clássico, não voltei ao mercado convencional, multinacionais, etc. Pronto. Ao tomar esta decisão consciente, estabeleci cá em Portugal todo um networking nessa área de coaching que me abriu portas então depois para o meu regresso ao trabalho. E nós regressámos em setembro, eu em novembro comecei a trabalhar, portanto foi relativamente rápido. Mas lá está, porque a minha entrada não foi a entrada clássica. Posso falar-lhe um bocadinho, por exemplo, do caso do meu marido, que esse sim, obviamente, ele teve a trabalhar sempre, correto? Não tinha uma interrupção. Aqui o desafio era fazer a tal entrada clássica, sim, mas num mercado que é mais pequeno e quando ele já tinha tido uma experiência muito significativa, não é? De liderança, de impacto, de responsabilidade. Como é que se acolhe e se consegue integrar e absorver alguém com esse nível de experiência? E foi, claro que foi bem sucedido, levou algum tempo, não sei já dizer se foram 6 meses, 8 meses ou assim até ele voltar a trabalhar. Mas eu acho que por parte, inclusivamente, de recrutadores, não é óbvia essa entrada. Não é óbvia essa entrada, porque para entrar alguém assim, provavelmente são em níveis já elevados de liderança nas empresas, não há sempre disponíveis esses lugares de topo, não é? São poucos, e no mercado pequeno ainda são menos. Já existe, se calhar, uma rede aqui que se move dentro do mesmo mercado, portanto, não é fácil. E como é que superaram esse momento? Porque também tem que haver aqui uma força, não é? Para não... É verdade que durou alguns meses, não é? Sim, 6, 8 meses, algo assim, já não sei precisar bem, mas foi assim. Em primeiro lugar, temos que ter algum conforto financeiro, não é? Para nos aguentarmos durante esse período. Mais do que isso, e nós tínhamos isso felizmente, tem que haver uma resiliência emocional significativa e foi desafiante. Se calhar aí também o certificado acabou por ajudar, não é? Toda essa parte foi muito bem pensada. Sim, também aí. Mas sim, lembro-me de termos tido assim, alguns desafios os dois, ali as emoções às vezes se calhar um bocadinho mais exacerbadas. Não foi fácil gerir essa entrada. Marta, é verdade. Infelizmente já acabou o nosso tempo, mas acho que convidávamos a Marta a deixar uma mensagem a todos que nos ouvem. Foi falando do seu percurso extremamente interessante e de todas as características que eu acho que se evidenciaram de coragem,
também de tomada de decisões de forma responsável, não é? E, portanto, pedia-lhe aqui que nos deixasse um conselho a pessoas com o seu percurso, que veem sempre na liderança um caminho, com uma atividade profissional ativa, mas também que, ao mesmo tempo, procuram sempre conciliar aqui a vida pessoal, não é? Portanto, pedia que nos deixasse a sua mensagem. Eu fazia tudo igual. Ou melhor, não fazia tudo igual, mas claramente agarrava novamente a oportunidade de ter uma experiência de expatriação fora. E, portanto, quem considera isso e quem está a ponderar ou na dúvida se pode fazer, faça-o. Porque é algo que eu acho que é realmente riquíssimo, é um privilégio ter essa experiência. E gosto muito que nós, inclusivamente como família e com os nossos filhos, tínhamos essa experiência em conjunto, porque faz de nós pessoas diferentes, mais tolerantes, se calhar com outro tipo de visão para o mundo. O mundo está cada vez mais global, não é? Quem tem filhos hoje em dia, se calhar, pensa muito nisso. Como é que os meus filhos, já não estamos a concorrer só com o Portugal, mas estamos realmente no mercado competitivo global. Claro. Como é que os podemos formar, como é que os podemos robustecer, fortalecer para estarem preparados para esse futuro. E eu acho que ter essa experiência fora pode ajudar nessa preparação. Eu diria também como segunda nota, e porque se calhar fui com alguma ingenuidade que agora já posso partilhar ou aconselhar alguém nesse sentido, é pensar que, de facto, saindo de Portugal sai de um mercado pequeno e indo para um mercado maior, é natural que a pessoa evolua até um nível que depois vai ter o seu desafio nessa integração a Portugal. Mas se for com isso, se for uma escolha consciente, há sempre possibilidade de nos prepararmos para e de voltarmos a fazê-lo. Deixo também outra nota, que é nessa preparação, acho muito útil, e eu acabei depois por fazer isso mais à frente, não conversámos, seria outra conversa, mas acho muito útil que possa inclusivamente ter um acompanhamento profissional de organizações que hoje em dia já trabalham gestão de carreira e que pode facilitar nesse regresso da pessoa também ao mercado de trabalho. Há empresas que fazem isso, porque não procurar para facilitar esse regresso, mas não deixa de agarrar a oportunidade de sair. Marta, obrigada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para ser uma das nossas convidadas desta temporada. Foi bastante enriquecedor, muito obrigada pela partilha que aqui deixa e foi um gosto recebê-la aqui no Shot Inspiracional. Obrigada, Marta. Obrigada às duas. Se ajudar alguém, esta pequena partilha, já fico muito satisfeita. Certo que ajudará. Obrigada. Muito obrigada.